Eu gostaria de perguntar ao senhor qual a sua formação? Eu sou formado em Ciências Contábeis. Quantos anos o senhor trabalha na prefeitura? Eu entrei como estagiário em 2014, fiquei 2 anos. Depois eu fui contratado como assessor especial em janeiro de 2017. O senhor acompanhava a execução dos contratos que figurava como gestor? O papel do gestor, no caso, somente a parte de vigência de contrato. A conferência, a execução, fica a parte do fiscal. Então, o senhor só acompanhava, mas a parte de conferir todos os dados, as cláusulas, não seria com o senhor? Sim. O senhor teve alguma assessoria jurídica para poder gerir esse contrato, para poder acompanhar, para poder administrar? Jurídica, não. Não, desculpa. A gente teve orientações já de jurídico sobre o que seria a gestão de contrato, mas... Como funciona essa elaboração do contrato? O senhor participa dessa gestão? Como funciona o andamento para poder chegar na licitação e após o senhor assinar um contrato como gestor? No início do processo, a gente tem que fazer os orçamentos, certo? Para contratação de serviço ou material. Solicitamos os orçamentos com as empresas que podem nos atender e fazemos a comparação de preço entre os orçamentos apresentados e é solicitada a contratação da empresa que apresenta o menor valor. Nisso a gente tem uma documentação para anexar junto com os orçamentos de todas as empresas que participaram, né? A gente anexa o cartão CNPJ e o código societário para comprovar que não tenha sócios em comuns. E da empresa que ganhou, a gente também tem uma lista de documentos que solicitamos para as empresas. Contrato social, certidões negativas, aquela declaração de cumprimento aos requisitos. Então, é o senhor que faz a parte do pedido do orçamento para as empresas? Sim. Certo. Desculpa. O senhor que faz o pedido de orçamentos para poder participar da licitação, da parte documental? Nos processos que eu faço processos completos, sim, mas também é possível que eu já receba com o orçamento. Tá, mas quem faz o pedido de orçamento? Porque eu vejo que todos os contratos do recurso que veio do Covid, o senhor assina como gestor. Quem pede esses orçamentos? Em parte dos processos sou eu mesmo. É o senhor. Em parte dos processos, o orçamento já, às vezes vem já de outros setores ou de outros servidores. Mais específico da saúde, que o senhor faz parte como gestor, porque a CPI é em relação ao recurso da Covid. Quem pede esses orçamentos? Então, de saúde pode ser solicitado por outros funcionários também da secretaria. Certo. Não tem obrigação que seja da minha parte, mas eu faço uma parte, sim. Diante da assinatura de vários contratos de prestação de serviço do recurso da Covid, o senhor encontrou alguma irregularidade na execução dos contratos? Não. Senhor José, o contrato de prestação de serviço número 196 de 2020, da MGM Saúde Limitada, do qual o senhor assina como gestor do contrato. Eu estive na Secretaria de Saúde, algum tempo atrás, falando com a Renata Compaglione, que é ex-diretora da Saúde, e tem o seu José Ferreira, que também é funcionário da Saúde, e eu pude questionar eles sobre a questão de uns valores que foram fornecidos na licitação e continha erros. Não sei se o senhor tem conhecimento sobre isso, mas 3 empresas forneceram o orçamento: a Rabal, a Clínica Médica Daniela Azevedo, a COSSE e a MGM Saúde, que é a vencedora da licitação. Depois eu posso até passar o documento para o senhor, até se quiser ver, mas o senhor participou, com certeza, da gestão desse contrato. E, segundo informação, quando eu questionei a secretária, a ex-diretora da Saúde, a Renata, os valores não batem no processo. Por exemplo, a COSSE, a empresa, forneceu um orçamento de R$ 280, a MGM de R$ 270, a Daniela Azevedo de R$ 257, que daria R$ 1.645. E a Rabal de 574.
Na lógica, quem teria que vencer essa licitação seria a Daniela Azevedo, porque ofertou no processo completo de licitação 257.585. Ao ser questionada, a diretora, ela disse que teve um erro de digitação nesse contrato, que não era o valor de 257, e sim 275 que foi fornecido o orçamento. O senhor tem conhecimento dessa questão, desse erro? Se foi erro realmente de digitação? O que aconteceu nesse orçamento e esse processo licitatório? Foi informado o senhor se tinha algum erro de digitação, se ocorreu alguma falha nesse processo? Não sabia dessa situação. O senhor sabia que a empresa Nara, Cristina Gonçalves, a senhora diz no contrato que ela mora em Tapejara e ela mora no estado de São Paulo? Não. Também tem nesse contrato, senhor José, se o senhor pode subir por gentileza, que fala da contratação de até 6 médicos e até 4 médicos. A empresa MGM está recebendo o valor integral do contrato, mas a informação obtida pelo Conselho de Saúde é que nem todos os médicos estão atuando. O senhor, como gestor do contrato, tem conhecimento de quantos médicos estavam atuando com a empresa MGM, que, segundo informação, é de Tapejara, né, que está no contrato, que seria de até 6 médicos e até 4 médicos. Esse até, ele dá a entender que não seria 6 médicos, seria até. Mas a empresa está recebendo um valor total por 6 médicos e por até 4 médicos na carga horária noturno e diurno. Eu queria saber a informação, quem repassou esse até 6 médicos na parte diurno e noturno até 4 médicos, na elaboração desse contrato? E por que a empresa está recebendo o valor total sem estar tendo todos os médicos no plantão nos horários estabelecidos? Referente à quantidade, foi passada para mim pela diretora de saúde as quantidades na montagem do processo. O senhor, como gestor, o senhor só vê a parte contratual ou o senhor também vai até a entrega do produto, por exemplo, quando máscaras, algum equipamento no departamento de compras? O senhor, o cumprimento desse contrato, o senhor fiscaliza ou só é o fiscal que faz essa parte? Somente o fiscal. O senhor não verifica essa questão de entrega da data, o produto? Não, como gestor é somente a parte. Só uma pergunta, seu José. O senhor disse que é da questão dos médicos. Como que é o nome da diretora da saúde que passou a quantidade de médicos que até 6 e até 4 para trabalhar na empresa MGM? Renata. Como? Renata. Ok. Só voltando na outra pergunta, então o senhor não, no cumprimento do contrato, o senhor não atua? Não, eu faço a gestão das vigências e saldos de produto, quando é produto. Saldo de produto. Então o senhor confere a questão final, ou no inicial de entrega? Não, a entrega não confere. Quem confere a entrega desses produtos no departamento de compra? O fiscal. Quem é esse fiscal que atua nessa empresa aqui? O senhor sabe como funciona essa designação dos fiscais e do gestor? O gestor e fiscal de contratos são indicados ou pela secretária de saúde ou pela diretora. Quem é a diretora e a secretária de saúde que designou? Nesse caso, foi designado pela diretora Renata. Eu não me lembro quem é a fiscal ou o fiscal específico deste contrato. Bom dia, José, tudo bem? Bom dia. Senhor José Antônio, esclareça a esta comissão qual é a sua função e atribuições diante dos contratos firmados na saúde do município de Moarama. Eu assino como gestor de contrato, cuidando da vigência e saldo de contratos. E em casos de alguma irregularidade verificada pelo fiscal, o fiscal pode informar ao gestor para o gestor tomar providências. Como se dá a contratação das entidades de saúde de Moarama, no caso o Instituto Nossa Senhora, Norospar e CEMIL, em especial nos anos de 2020 e 2021? Então, que esses contratos dessas
instituições, elas se enquadram naquele que eu mencionei anteriormente do setor da média e alta complexidade, que não passam por mim. Os hospitais entram na média e alta complexidade. Você acredita que houve um beneficiamento ou vantagens de agentes públicos com recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde mediante aos contratos em vigência? Não sei. Numa ótica profissional, como se constitui esses benefícios entre empresas prestadoras de serviços na saúde e agentes públicos? Questão de ordem, seria que o vice-presidente esclarecesse quais benefícios. Numa ótica profissional, como se constitui esses benefícios Quais benefícios? dos contratos? Certo, mas de quais contratos? Não precisa Dos contratos da saúde, em relação aos hospitais. Não responde para ele. Não sei. Por fim, você acredita que com a pandemia do Covid-19, com a flexibilização das leis diante dos contratos públicos em saúde, facilitou o desvio de recursos públicos do Fundo Municipal? Não sei. No dia 2 de julho de 2020, a mesma empresa que a vereadora Ana Novaes se referiu, empresa MGM Saúde Limitada, ela celebrou um contrato de prestação de serviço, contrato 126 de 2020, para a prestação de serviço no ambulatório de síndromes gripais do nosso município, apenas para a contratação de médicos. É um valor total para os 6 meses de R$ 693. E cabe ao gestor do contrato analisar as cláusulas até para uma posterior boa execução do contrato. Já no dia 6 de agosto de 2020, portanto, apenas um mês depois, houve um aditivo desse contrato que acabou passando o valor total, que era de 693 mil para 6 meses, para R$ 981.750. O senhor sabe por qual razão houve um aditivo tão alto, sendo que não aumentou o número de profissionais à disposição? Não sei. Certo. O senhor sabe se o pagamento dessas horas médicas expostas nos contratos era um valor líquido recebido por pessoa jurídica que cada médico prestava serviço, ou o valor que ainda deveria descontar de impostos, tanto na primeira quanto na segunda? Esse é o valor que a gente paga para a empresa contratada referente ao serviço. Sim. A forma que a empresa repassa para os profissionais que prestam serviço, eu não sei dizer. Certo. Não, o senhor não tem conhecimento se o aditivo ao qual estou me referindo, que ocorreu apenas um mês depois da assinatura do contrato, é decorrente de os médicos emitirem nota fiscal e a empresa MGM não ter previsto isso anteriormente no contrato, que poderia ter uma queda na sua arrecadação? Não sei. Certo. A minha pergunta quanto ao aditivo... Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para ficar gravado. O depoente tem alguns esclarecimentos a realizar em relação aos números de médicos. É isso, né, José? Então, eu tenho dúvida que eu acho que pode ser sim referente à quantidade de médicos. Tá, então, eu peço que o senhor relator refaça a pergunta. Meu questionamento é quanto a esse termo aditivo ao contrato 126 de 2020. O contrato foi celebrado em julho com a MGM e houve esse aditivo, que passou de R$ 693 mil para até R$ 981 mil. O aditivo assinado no mês seguinte, em agosto, o contrato findou, na verdade, em dezembro. E o meu questionamento é por qual razão houve esse aditivo. Entendi. Eu só vou conseguir dar uma informação mais clara se eu puder ver o documento, é possível? Porque o tipo de aditivo que eu conheço é realmente para acréscimo de quantidades. Uhum. O senhor mencionou que não consta, né? Mas eu acredito que é possível que seja para aumento de quantidades.
Eu vou ter o contrato impresso aqui. Bom dia a todos, senhora presidente, senhor José. Bom dia. Bom dia. Eu quero fazer uma pontuação, uma pergunta para o senhor. Em todos os contratos que peguei em mão aqui, o senhor assina e é o gestor do contrato. A presidente fez uma pergunta e o senhor respondeu que quem indicava o fiscal era a Renata. É isso? Pode ser a secretária ou a diretora. Tá, mas... Em alguns casos específicos vai ter sido a Renata. Agora, além de qual em qual, eu não consigo afirmar. Sim, mas vamos lá. Em todos esses contratos, o senhor também respondeu à presidente a questão da fiscalização, da quantidade dos itens. No caso, vamos aqui, a questão de algodões, o próprio termômetro. O senhor alegou e afirmou, respondeu à presidente que o senhor não teve nenhuma, não fiscalizou, não era suas atribuições, e o senhor disse, mais uma vez, que a Renata que indicava. De todas essas situações que o fiscal foi verificar, que o fiscal foi conferir, nunca chegou nenhuma irregularidade que estava faltando, ou porque a gente via os rumores na internet, o povo brigando, porque não tinha isso, porque não tinha aquilo, e o senhor nunca sentiu de perguntar por que o povo está reclamando e nunca chega nada do fiscal para mim de algum tipo de irregularidade? O senhor nunca fez essa pergunta para o senhor? Isso é uma dúvida minha. Não. Mesmo vendo tudo isso que está acontecendo na saúde? Não. Houve alguma terceirização de algum dos contratos? Se houve, o senhor acompanhou tais instrumentos de terceirização? Eu não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Quem atuava como fiscal dos contratos? Os fiscais de contratos são diversificados. Eu não consigo afirmar que, uma pessoa era de todos. Eu só consigo verificar caso a caso e com o contrato, porque de cabeça eu não consigo lembrar, às vezes, qual o contrato, porque são muitos contratos. Tá, mas o senhor se lembra, obviamente, é possível, eu acredito, né? Algum fiscal? Sim. Qual? O contrato dos pronto atendimento, a fiscal é a Bruna, que é a coordenadora do pronto atendimento. Tá certo. Bruna. Qual mais? Eu acredito que ela também seja dos contratos do ambulatório. Na época que o Eliseu trabalhava, ele também acabou sendo fiscal de alguns contratos. Eliseu também? Foi fiscal de contratos. Então tá. São os nomes mais fáceis que vêm assim na mente. O senhor vislumbrou alguma irregularidade? Quais as medidas que... o senhor chegou a apontar alguma irregularidade nos contratos? Quais medidas que o senhor tomou, caso no afirmativo de ter alguma irregularidade nos contratos? Como que o senhor agiu? O senhor chegou a fazer algum apontamento de algum desses contratos? Até vendo porque essa empresa Cirúrgica Paraná, até uma curiosidade minha, porque são vários contratos que ela ganhou. O senhor falou, poxa, não surgiu uma dúvida, pô, essa empresa está ganhando contrato e nunca ficou
um ponto de interrogação na cabeça do senhor? Não, a comparação é feita pelos preços apresentados e eles apresentavam os melhores valores. E justamente essa questão que a presidência perguntou, a respeito que houve um erro. O senhor disse que o senhor não ficou sabendo disso daí. Como o senhor, gestor do contrato, o senhor não tem que ler o contrato? O senhor não teria que pegar o contrato e ver, não, opa, tem um erro aqui, espera um pouquinho. Por que essa divergência de valor? Isso não chamou a atenção, o senhor sendo gestor e assinar pelo contrato? Qual é a pergunta que eu respondo? Se você achou... Posso refazer a pergunta para ele novamente? Perguntou se você achou estranho. Sim, por favor. Minha pergunta é, essa Cirúrgica Paraná ganhou vários contratos. Certo. O senhor ficou, pô, tá ganhando contrato, não ficou nenhum ponto de interrogação. Isso daí, ponto. Vamos lá. Segundo, a vereadora fez uma pergunta, a presidente fez uma pergunta e afirma que houve um erro de digitação. Eu não tinha conhecimento desse erro de digitação. Sim, ok. Quem era o gestor do contrato? Eu E o senhor não observou isso? não verifiquei. Sem mais perguntas. Obrigado. José, através de qual critério foi escolhida a empresa MGM e a empresa Clínica Doutor Azevedo? O menor valor apresentado nos orçamentos. Sendo que essas empresas foram montadas por terceiros que só figuraram no papel. Não trabalhava com nenhuma dessas atividades da empresa. O senhor tem o... Vou refazer a pergunta, que acho que ficou meia... Sendo que essas empresas foram montadas por terceiros que só figuravam no papel, certo? Não tenho conhecimento sobre isso. Ok. Senhor José, o senhor disse que algumas cotações era o senhor que fazia, outras a Renata. Por quê? Alguns orçamentos. O senhor falou que alguns orçamentos era o senhor que fazia e outras a Renata. Eu não menciono. Eu acho que ele disse que poderiam ser solicitados não por ele ou pela Renata. Não que ele. Fala para o microfone, senhor. Só uma questão, vereadora. Ele disse que as cotações poderiam ser feitas por ele, solicitações de orçamento, ou pela Renata ou por outros funcionários. Ele não especificou. Ok. Gostaria de saber do senhor, já que no início o senhor falou que os orçamentos da empresa passavam pelo senhor, né? Sendo que o menor valor que era o contratado. As tendas montadas no PA em abril de 2020, gostaria de saber se o senhor tem mais de um orçamento de toda aquela estrutura. Não lembro. Faz muito tempo que eu montei esse processo. Tem como a gente fazer o pedido, presidente? Tem sim, vereadora. A gente faz um requerimento, delibera no plenário e vamos saber as informações. Ótimo. Senhor José, disse já hoje que também outros funcionários da saúde podem fazer esse tipo de orçamento, que montam a licitação. No caso, seria... O senhor disse hoje, né, que também outros funcionários da saúde podem fazer estes orçamentos, que montam a licitação. No caso, quais seriam os outros funcionários? Pode vir de qualquer setor. Se o setor que está solicitando a contratação pode apresentar os Para orçamentos. fazer a licitação, Pode. qualquer funcionário pode fazer a solicitação de orçamentos. Ok. Essas são as minhas perguntas. Obrigada, viu? Senhor José, você pode me informar qual é o endereço do Fundo Municipal de Saúde?
Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, 4253. O senhor pode me informar quem designou o senhor para ser o gestor dos contratos? Renata, Os contratos, as solicitações de serviços vinham prontas para o senhor? Os contratos já vinham prontos para o senhor assinar? não, não, quando o contrato em si mesmo, após a conclusão do processo, o contrato vinha pronto, O contrato ele já vem pronto para o senhor assinar? no final do processo, mas o processo é iniciado naquela parte dos orçamentos, montagem do processo, que eu mencionei lá as documentações que a gente precisa de anexar. Quem Daí, elaborava esse contrato? Quem elabora esse contrato? Se o senhor disse assim que vinha para o senhor assinar, quem elabora? O contrato em si mesmo vem do setor de licitações da prefeitura, Então, no final do processo. Tá. Quem é a pessoa que elabora o contrato? Ele é montado na prefeitura no setor de licitação, os da saúde são montados pela Raquel. Raquel do que? O nome dela? Fazendo um favor? Raquel Soares, Raquel Soares. Ela trabalha em qual setor? licitação. Os orçamentos vinham prontos quando era apresentado para o senhor? Eu não entendi a pergunta. Os orçamentos da própria licitação, do processo licitatório do contrato, eles vinham prontos para o senhor verificar esses contratos, analisar esses contratos e os orçamentos? Eu recebia das empresas para montar Através do seu e-mail? uma parte. Outras vezes, às vezes já vinha por outras pessoas que me entregavam. O senhor pode me responder se algum contrato, a senhora Renata Compagnoni, Figueiredo Compagnoni, ela atuou como fiscal? Eu não lembro. Quero dizer para o senhor que tem vários contratos que a senhora Renata Figueiredo Compagnoli atuou como fiscal, mesmo sendo diretora da saúde no município. Ela tendo um cargo comissionado e o senhor assinando como gestor do contrato, ela atuou como fiscal dos contratos. Licitação 03/2021, do Maraminha. Tem vários contratos aqui que, em vez dela atuar talvez como testemunha, ela atuou como fiscal. Sendo o cargo comissionado, como que ela iria fiscalizar esses contratos? Eu não sei. Qual é a função do gestor, mais uma vez? Eu controlo a vigência do contrato, o saldo do contrato e, em caso de irregularidades verificadas pelos fiscais, os fiscais podem informar ao gestor para o gestor tomar as providências. Então tá. O gestor, não é ele que tem que ver a tomada de preço? Aí o senhor afirmou agora para a vereadora, para presidente, que às vezes vinha pronto para o senhor? Eu não entendi. O contrato, eu afirmei que vinha pronto, o contrato em si, aquele documento para assinatura. Mas para chegar naquele contrato, o processo da contratação é montado, como eu afirmei, com a comparação de preço dos orçamentos, os documentos das empresas que participaram e também a documentação da empresa específica que ganhou tal processo. Esse processo tramita nos setores da prefeitura e, no final, no setor de licitações, é montado o contrato, aquele documento que a gente assina no final. Mais uma vez, o gestor não tem que fazer a tomada, então o senhor pegava o que os outros mandavam e o senhor fazia o processo? O senhor não tinha que elaborar, o senhor não tinha que ligar, o senhor não tinha que ver. E outra, o senhor sendo gestor, o senhor nunca questionou a Renata, ela sendo fiscal de contrato, de algum dos contratos? O senhor não acha meio estranho isso? Ou eu, com todo respeito, eu sou um bobo em estar fazendo essa pergunta para o senhor? Uma questão de ordem, vereador. Passa o microfone. Por gentileza, senhor Ademir, fala no microfone. Só uma questão de ordem. O vereador está realizando perguntas de cunho, opiniões do depoente. Isso não é relevante, até vedado pelo Código de Processo Penal, né? Então, não. Gostaria de... Você pode reformular a pergunta, vereador, de outra forma que... Não, qual pergunta que eu fiz? Eu estou fazendo em cima das quais a senhora fez. Ele mesmo falou que recebia das empresas ou até do setor de licitação da prefeitura, os documentos.
Eu só estou perguntando se ele, como gestor e assina pelo contrato, nunca pensou que poderia, num futuro, ter um problema assinando, talvez sem ter buscado todos os levantes em cima desses contratos? É isso a minha pergunta, é simples. Não. E a Renata sendo um cargo comissionado, sendo diretora da saúde, sendo fiscal do próprio contrato que ela estava elaborando, que ela estava, né? Essa foi a minha pergunta. De nenhuma forma te condenei, te acusei de nada. Não, de verdade eu não tinha entendido a pergunta inicialmente. Sobre a questão do gestor ser quem montou o processo, não tem obrigação de ser quem montou o processo. Gestor fiscal não tem essa obrigação de ser quem montou o processo. Tá, mas mais uma vez, então em nenhum momento, a minha pergunta em nenhum momento o senhor fez comparativo, as pessoas te mandaram ali para você fazer o comparativo de valor? Sim, eu mencionei que na montagem do processo a comparação de preço é realizada e é solicitada a contratação do menor valor. Sim, mas daí a vereadora lá atrás fez uma pergunta, a presidente lá atrás fez uma pergunta se o senhor não tinha visto, tive uma irregularidade em digitação de contrato. Exatamente, naquela comparação de preço eu não verifiquei esse erro de digitação que foi mencionado. Obrigado, essas são minhas perguntas. Senhor José, o senhor tem conhecimento de todas as cláusulas dos contratos? O senhor analisa todas as cláusulas? Eu já li contratos, mas o senhor lê cada linha. linha, o senhor tem conhecimento das cláusulas dos contratos? Por exemplo, esse da MGM que eu passei para o senhor, que é o contrato de prestação de serviço 196 de 2020. O senhor tem conhecimento das cláusulas do contrato? O senhor faz a leitura desses contratos? Ler o contrato eu leio, agora decorar todas as cláusulas... Não, mas o senhor tem conhecimento das cláusulas, do que é vedado, do que é permitido? O senhor administra esse contrato? Porque a função do gestor é administrar esse contrato, né? Ter conhecimento dele para fazer a assinatura. O senhor tem esse conhecimento das cláusulas do contrato? Não. E como que o senhor poderia assinar tais coisas se o senhor não tinha conhecimento? O que eu quis dizer que eu não tenho conhecimento foi que eu não decoro todas as cláusulas que constam no contrato. Não, mas o senhor falou para a presidente que você não tinha conhecimento. Deixa ele responder, só um pouquinho, vereador. Responda, senhor José, por gentileza. Não, igual eu falei, eu já li os contratos inteiros. Agora, se você me perguntar tal cláusula, você sabe o que está escrito nela? De cabeça eu não vou lembrar. Ele está... Por gentileza. Pergunta. Senhor José, por analisar, eu quero que o senhor diga para mim, analisar, você interpreta aquelas cláusulas do contrato, você sabe o que quer dizer tudo aquilo lá, ou isso já vem pronto do setor de licitações da prefeitura? Se eu estou enganado, acho que é isso que o vereador queria saber. Essa é a pergunta. Você interpreta, você tem conhecimento para interpretar essas cláusulas? Acho que é isso que o vereador quer saber. Sim. Certo. O senhor tem, então, conhecimento das cláusulas do contrato, quando o senhor assina? O senhor tem plena consciência de interpretação de todas as regras que tem nesse contrato? Sim. Mais alguma pergunta? Eu só fiquei... Então, a senhora, na hora que o senhor respondeu para a presidente, o senhor, no primeiro momento, a pergunta, o senhor falou que não tinha conhecimento. Eu fiquei confuso com a pergunta. Confuso, tá bom, obrigado. Por gentileza, o relator gostaria de fazer uma pergunta. Mencionado um contrato, que era o 126 de 2020, referente à contratação de médicos para a prestação de serviço no ambulatório de síndromes gripais, do qual o senhor foi o gestor de contrato, eu tinha estado aditivo aqui, prestação de serviço naquele local. No mesmo local também tinha prestação de serviço de outros profissionais, como técnico em enfermagem, enfermeiro, auxiliar administrativo, que é alvo do contrato, é objeto do contrato 127 de 2020, do qual o senhor também é gestor, e a empresa contratada é a Sampaio Dias e Vasques de Souza Serviços de Enfermagem Limitada, por sinal constituída durante a pandemia em abril de 2020. E também consta um aditivo, este contrato, pouco depois de sua assinatura, também em agosto. Então, nós temos um valor inicial do contrato total de R$ 452 mil. E esse termo aditivo, em 50%, até 50%,
passando para R$641 mil. O senhor também chegou a ter conhecimento do que motivou este aditivo, da mesma forma que motivou o aditivo daquele outro contrato que eu citei? Eu não lembro. Certo. Mas quando chego como gestor, o fiscal do contrato é uma figura, o gestor é outra. Como gestor do contrato, o senhor deve analisar a motivação do aditivo. A motivação do aditivo, não o cumprimento, né? Mas a motivação. Consta de uma auditoria que o Ministério Público realizou, que embora o aditivo foi em 50%, o acréscimo salarial foi apenas em 15%, né? Muito porque algumas dessa mão de obra não precisaria ser contratada, não precisa de 2 secretários na frente, porque um só já dá conta em cada turno, assim como outros tipos de serviços administrativos. Então, não foi observado isso na hora de fazer o aditivo. Então, o que motivou o aditivo? O senhor tem conhecimento, não lembra do que motivou o aditivo em 50%, ainda que parte da mão de obra, qualquer pessoa poderia saber que não precisaria ser aumentada? Eu não lembro. Certo, sem mais perguntas. Senhor José, quem nomeou o senhor para o cargo de assessor especial? A Renata. A Renata Campagnoni. Há quanto tempo o senhor conhece a Renata Campagnoni? Desde que eu entrei na Secretaria de Saúde em 2014. 2014. Dezembro de 2014. Então, quem nomeou o senhor, vou fazer de novo, quem nomeou o senhor para o cargo de assessor especial na Secretaria de Saúde foi a Renata Campagnoni? Sim. Senhor José, você sabe me dizer qual o motivo da Renata estar designada como secretária da Saúde e não diretora? A Renata, a nomeação dela é como diretora. Em alguns contratos ela assinou como secretária designada, em tempo que a secretária, na ocasião, a Cecília, podia estar de atestado ou férias. Nesses momentos, a Renata é designada secretária de saúde. Mas era só em períodos de férias ou atestados da secretária oficial. O senhor sabe nos informar quais, o senhor se lembra, 1 ou 2 contrato que a Renata ela foi a própria fiscal do contrato? Foi designada? Que ela foi a fiscal? Aquela? Não lembro de cabeça. Algum assim para... Não lembro? Não. Ok. Diante, eu passo a palavra novamente para a testemunha, caso queira fazer alguma consideração final. Bom, não, da minha parte. Passo a palavra para o advogado da testemunha, caso queira fazer alguma consideração. Sem considerações, senhor presidente.